Cadê o negocinho daqui mágico? Calor desse. Thank you. Qualquer coisa eu peço socorro, tá? Ui, cadê meu caderno? Peraí, gente. Cadê meu caderno? Peraí, André. Ih, tudo isso é sono. Você veio a pé? Oi, gente. Você veio a pé da sua casa? Ah. Ai, ai, ai. Ok, vamos lá. Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Olá, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial e hoje eu vim falar sobre hipnose. Você entende a hipnose? Você sabe do que se trata? Para que serve a hipnose? Então, é muito interessante porque a hipnose, ela serve para um monte de coisas, mas ela é muito mal entendida. Então, eu vou explicar direitinho o que você pode fazer com a hipnose, o que a hipnose pode fazer por você na sua vida. Mas antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais Não faz eu rir. Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente. E aí, você vai no meu casamento? No mercado. A7 Studio. Vestido como? Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Pessoal, então, hipnose, né? As pessoas têm falado muito a respeito, mas a hipnose é muito pouco compreendida. Olha só, vamos lá. Hipnose é um estado de alteração mental, ou seja, de alteração de consciência. Mas é um estado onde, em nenhuma hipótese, a pessoa perde a consciência. E isso que é o medo que gera aí essas más interpretações das pessoas. Então, olha só, a hipnose, ela é um estado alterado de consciência que serve para que a pessoa baixe o senso crítico dela. E quando a pessoa baixa o senso crítico dela, ela consegue relaxar. A pessoa nesse estado relaxado, hipnótico, ela consegue fazer a mudança acontecer. Na verdade, é o terapeuta que faz a mudança acontecer, porque a pessoa ali no consultório, ele ouve uma história, ele ouve algo ali que o terapeuta coloca nessa condução, e aí, através dessa condução, é feito a diferença. Então, na prática, funciona da seguinte forma: a pessoa chega no consultório, e aí ela conta o que é importante, a gente define o que falta. Eu gosto muito de, com os meus clientes, entender o que falta na vida deles, porque as pessoas, quando elas chegam no consultório, elas contam tudo que está acontecendo, mas quando a gente pergunta para a pessoa, muitas vezes, o que falta, o que realmente você vai saber que quando você resolveu, né, a sua vida mudou. E aí, às vezes, a pessoa olha assim para mim e fala, eu não sei.
E aí que tá o X da questão, porque muitas vezes a pessoa reclama de muitas coisas, mas ela não sabe ver, enxergar o que realmente precisa ser mudado. Então, em primeiro lugar, a gente pontua realmente o que precisa ser mudado. Isso só dá para ser decidido pela pessoa, nunca por mim, né? Claro, eu sou uma ferramenta ali para ajudar a pessoa a entender a vida dela, entender onde ela está e entender onde ela quer chegar. E aí, esse caminho de onde ela está para onde ela quer chegar, eu vou fazer junto com a pessoa, através das técnicas, através do direcionamento, através de várias ferramentas. Então, quando a pessoa define o que está faltando, ou o que está ruim, ou o que não está bom, então, por exemplo, no caso da hipnose, a pessoa às vezes ela fala, eu sei que eu sou muito ansiosa, então eu quero, se eu tirar a minha ansiedade, eu resolvo um monte de coisa na minha vida. Então, está definido, por exemplo, ali que a pessoa precisa trabalhar a ansiedade. Daí, no caso da ansiedade, a gente trabalha a causa por trás da ansiedade. A gente descobre exatamente quais os motivos pelo qual a pessoa fica ansiosa, que tira ela do eixo. Então, depois que a gente escolhe esse motivo, né? Depois que a gente escolhe, define exatamente o que vai precisar ser trabalhado, a gente parte literalmente para a sessão de hipnose. E aí, gente, como que funciona? As pessoas me perguntam, como que é na prática, Cris? Na prática é o seguinte, gente, eu coloco uma música, a pessoa relaxa, esse relaxamento pode ser feito sentada, meio sentado ali numa poltrona que é bem confortável ou deitada, depende muito do momento ali da pessoa, depende de várias circunstâncias. E aí, eu vou pedir para a pessoa fechar os olhos e ouvir o que eu estou falando. E nesse ouvir o que eu estou falando, eu vou conduzir a pessoa. Então, quando eu conduzo a pessoa, eu falo para ela imaginar algumas coisas. Eu falo, por exemplo, para ela imaginar que ela está descendo uma escada ou que ela está vendo um caminho. Tudo eu defino antes, os detalhes com a pessoa. Porque, por exemplo, tem gente que tem alguns medos. Então, eu não coloco esses elementos, né, em forma de imagem que a pessoa tem medo, porque senão ela não vai relaxar. Mas, basicamente, eu peço para a pessoa ver um caminho, ou ver uma escada, ver alguma coisa que vai fazer ela começar a imaginar aquilo, porque é um processo de imaginação. Nesse processo de imaginação, eu vou colocar muitos detalhes, e aí a pessoa vai seguindo emocionalmente aquilo, visualmente também. Através dessa condução, eu vou baixando o senso crítico da pessoa, né? Porque eu deixo a pessoa ocupada com aquilo que eu estou falando para ela fazer, ela pensar, imaginar. E aí, quando baixa esse senso crítico da pessoa, eu, através dessa condução, das histórias que eu conto, daquilo que a pessoa fala que quer mudar, eu vou trazendo elementos, geralmente esses elementos têm a ver com arquétipos, têm a ver com possibilidades onde a pessoa vai concluindo inconscientemente de que que é possível fazer a mudança. Então é um processo muito interessante. Aí as pessoas falam assim, Cris, é uma delícia, eu relaxei, e o mais legal é que a pessoa volta depois e fala, olha, sei lá o que você fez, eu mudei, não sinto mais aquilo que eu sentia, não acontece mais aquilo que acontecia. E esse processo, gente, acontece, né? Por que isso funciona? Porque justamente a pessoa baixa o senso crítico, ela está sem aquela vontade de controlar. E aí a pessoa está aberta. Quando a pessoa está num momento mental dela, vamos chamar assim, né? Nessa condução mais relaxado, a pessoa não fica indo contra, né? E quando a gente trabalha com imagens, quando a gente trabalha com histórias, com metáforas, a pessoa realmente se abre para aquilo, porque ela não liga aquilo à história pessoal dela. Então é muito interessante. Às vezes eu conto um conto, por exemplo, onde existe lá a história de um urso, e aí aquele urso faz determinadas coisas, e aí a pessoa fica curiosa para saber o que acontece, e nessa curiosidade a pessoa tá ali na imaginação dela, imaginando o urso do jeito que ela quer, ou imaginando uma águia, uma borboleta, e aí eu conto aquela história, ao mesmo tempo que muitas vezes eu faço alguns toques na testa da pessoa, para que ela vá baixando cada vez mais esse senso crítico, e aí ela se envolve com a história. Na prática mesmo, a pessoa ouve uma história e muda. É mais ou menos isso. Então, gente, é algo espetacular, porque as pessoas, elas tiram traumas,
elas mudam sensações, né? A hipnose serve muito para mudar as sensações que nós temos dentro da gente. Então, por exemplo, a sensação de falta de poder, a sensação de falta de merecimento, a sensação de que não é possível algo, as sensações de medo, medo de barata, medo de avião, medo de agulha, que é muito comum esses medos chegarem lá, a pessoa, por exemplo, que acredita que não pode, a pessoa, por exemplo, que come demais, que tem uma compulsão alimentar, isso aí é tudo tratado com a hipnose. Ou, muitas vezes, a pessoa que acredita que é muito difícil algo. São pessoas que têm medo de ser, medo de fazer, medo de deixar acontecer. E esse medo, gente, geralmente vem de uma ideia criada dentro da pessoa, onde em algum momento da vida dela, geralmente lá na infância, ela concebeu a ideia de que ela não pode, de que ela não deve, de que é melhor ela ficar quietinha, melhor ela não sofrer. E quando a pessoa tem essa crença, né, essa memória de que é melhor você ficar onde você está, porque senão você vai sofrer ou pode acontecer algum risco. Por exemplo, a pessoa quer ficar rica, mas ela nunca fica, ela está sempre no sistema de autossabotagem, no sistema autossabotador. Por que isso acontece? Porque a pessoa tem lá dentro dela uma memória, né, onde foi criada a ideia um dia na vida dela de que ser rico é perigoso, por exemplo, porque você pode ser assaltado, dá muito trabalho, ou ser rico é ruim de alguma forma. Então, olha só, racionalmente a pessoa quer ser rica, a pessoa quer ter dinheiro, ela fala que é maravilhoso, mas emocionalmente tem uma memória lá dentro que diz que não, você não vai passar desse limite, você não vai passar para a próxima etapa porque isso é perigoso. Então, quando isso acontece, existe o sistema sabotador. O sistema sabotador, ele é um marco, né, onde a pessoa não passa de um determinado ponto, ela não consegue passar para o outro patamar, porque o sistema emocional dela, o sistema de crenças, daquilo que ela concebe como realidade, não permite. E isso foi criado na pessoa. Então, quando a gente faz a hipnose, é possível mudar esse senso de realidade a respeito das coisas. É por isso que a pessoa tinha medo antes e sai sem medo. É por isso que a pessoa, por exemplo, achava que nunca ia conseguir, por exemplo, se realizar ou fazer coisas importantes na vida e, de repente, ela se vê como merecedora, ela sente dentro dela que ela é merecedora, né, através do processo hipnótico, e aí a pessoa começa a se conduzir para o caminho que ela deseja, e nessa condução do caminho que ela deseja, olha o que acontece, gente, a pessoa passa a ficar menos ansiosa, porque ela começa a perceber que começa a funcionar a vida dela, ela começa a perceber que é possível, ela começa muitas vezes pela primeira vez ver que ela vai chegar lá. Então, ela sai da ansiedade, ela sai do medo, ela sai do ciclo sabotador e ela passa a ser uma pessoa que conquista também. Então, é assim que funciona a hipnose, é assim que tem que ser para que a gente consiga, tem que ser no sentido para você tem que sentir que você pode ser para que você conquiste quem você realmente quer ser e quem as coisas que você quer na sua vida. Olha só, gente, para que a gente tenha coisas na vida, a gente precisa primeiro ser. E não ao contrário, as pessoas acreditam muitas vezes que para serem aquilo que elas desejam, elas precisam ter, elas precisam organizar as coisas primeiro. E é por isso que muitas pessoas não conseguem, porque elas ficam pensando assim, um dia, quando eu for promovida, eu vou fazer tal coisa. Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquela coisa lá que eu sempre desejei. Ah, o dia que meus filhos crescerem, ou o dia que eu mudar de casa, ou o dia que eu mudar qualquer coisa na minha vida, eu vou lá e faço a mudança acontecer. Não, gente, a gente precisa entender que as pessoas que conseguem, elas já se sentem capazes de fazerem as mudanças na vida delas. Então, quando a pessoa não tem esse senso de capacidade dentro dela a respeito das coisas que ela pode alcançar na vida, a pessoa trava, a pessoa não acredita em si mesma, a pessoa tem insegurança. E a insegurança, ela é justamente uma má concepção a respeito daquilo que eu posso ou não posso ser.
Então, a pessoa insegura, ela fica o tempo todo grudada naquilo que as pessoas pensam, naquilo que as pessoas concebem sobre elas. Não é uma pessoa que se sente capaz de ser simplesmente sendo. É uma pessoa que se segura, é uma pessoa que fica com medo, é uma pessoa que acha que pode dar errado. Por quê? Porque ela não tem esse senso interior de segurança, ela não tem esse senso emocional de que é possível sim também no caso dela. Então, é um processo muito, muito interessante. Geralmente, a gente faz nas sessões hipnóticas 5 sessões para a pessoa mudar uma ou duas coisas. Geralmente, gente, as coisas estão ligadas, né? A pessoa geralmente, por exemplo, tem um monte de problemas e às vezes a pessoa conta lá os problemas dela e a gente descobre que o problema é só um, é falta de dinheiro, né? Ou, por exemplo, é a insegurança que gera todos os outros problemas. Então, eu costumo dizer que é como um dominó. A gente primeiro derruba ali a primeira pedrinha do dominó, e isso vai repercutindo em muitas coisas na vida da pessoa. Então, é um processo muito especial. Pessoal, eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial. Para você fazer esse processo hipnótico comigo, é possível fazer, inclusive, via chamada de vídeo. Então, o meu WhatsApp é 969657748, 0 operadora 11 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301, que você pode ligar no horário comercial. 4327-4301, e o meu site é cristinalong.com.br. Gente, para a gente tornar-se, para a gente conquistar quem somos, para a gente fazer a nossa realidade acontecer, a gente precisa sentir que a gente merece. Esse senso de merecedor é o que faz as pessoas acreditarem que podem. E esse senso de merecimento faz a pessoa ir para o lugar certo, faz a pessoa chegar no lugar certo. Quando a pessoa não tem esse senso de merecimento, ela não dá os passos certos, ela se sabota. Então, quando a pessoa se sabota, ela faz as coisas erradas, do modo errado, com as pessoas erradas. É uma pessoa que está sempre ali bagunçada na vida, é uma pessoa que está sempre dando os passos errados, está sempre com a turma errada, está sempre fazendo as coisas dar errado. Por quê? Porque ela acredita que não pode. E quando a pessoa acredita que não pode, nada acontece na vida dela. Então, gente, para que os nossos sonhos aconteçam, para que a gente faça a nossa realidade, né, aquela realidade que está na nossa mente acontecer, a gente precisa sentir que nós podemos ser essa pessoa que vai fazer acontecer. Então, você tem que desistir de ser vítima, você tem que desistir de querer que os outros consigam coisas por você, façam coisas por você. Porque se a gente fica pensando que o outro tem que cuidar da gente, que o outro tem que cooperar com a gente, que o outro tem que ter dó da gente, a gente fica preso numa ideia de que eu não posso, o outro pode. Eu só posso com a ajuda do outro. Não, tá errado, a gente pode sim, a gente precisa entender que a gente é muito mais do que isso, e que se a gente ainda não conseguiu, é porque eu ainda não descobri como, eu não sei como, tá faltando algo aí no processo. Então, gente, fazer isso acontecer trata-se de sentir esse senso de merecimento. Lá no processo hipnótico, né, na terapia que eu faço, eu chamo isso de alinhamento emocional. Eu justamente conduzo a pessoa emocionalmente para que ela consiga sentir-se, em primeiro lugar, merecedora. Quando a pessoa se sente merecedora, ela cria segurança a respeito de quem ela é, a respeito do mundo, a respeito dos passos que ela vai dar. Além disso, eu vou ensinando ali nas sessões o que a pessoa precisa entender que ela não entendeu. Então, eu vejo muitas pessoas chegando lá com um senso de realidade, com um senso de como as coisas deveriam ser feitas, principalmente o senso do que as outras pessoas deveriam ou não fazer por elas, totalmente bagunçado. E eu ensino passo a passo como a pessoa tem que olhar para a vida, como a pessoa tem que fazer na vida, o que ela tem que passos ela tem que dar para conquistar aquilo que ela deseja. Então, é um processo importantíssimo, é um processo que faz acontecer quando a pessoa se sente satisfeita. Quando a pessoa se sente insatisfeita, ela fica frustrada, ela não sente segurança, e aí a pessoa vai para tudo que atrapalha. Ela come demais, ela dá os passos errados, ela faz as coisas erradas acontecerem. Então, para que esse processo mude dentro de você, você precisa começar a sentir que você pode. Esse é o primeiro passo, sentir essa segurança, sentir que você pode. E por que você acredita que você não pode?
Esse é o ponto. Você acredita que você não pode porque você acreditou um dia na ideia de alguém. Você acreditou em alguém que disse pra você ou transmitiu essa ideia de falta de poder. Tipo, eu mando em você. Eu posso, você não pode. Pessoas que desqualificaram você emocionalmente. Essas pessoas fizeram isso, gente, por diversos motivos. Por não saberem o que estavam fazendo, esse é o principal motivo, que é o que eu bato muito nessa tecla lá, porque as pessoas falam assim, a minha vida é hoje muito ruim por causa que eu tive aquela mãe, aquele pai, aquela situação, aquele ex, aquele chefe, e quando a gente olha e observa que aquelas pessoas fizeram algo, né, que foi ruim pra gente, a gente precisa compreender que essas pessoas fizeram só e deram só aquilo que elas tinham, aquilo que elas sabiam. Se elas soubessem mais, elas fariam diferente. Se elas tivessem como se colocar diferente, elas teriam se colocado. Mas elas deram aquilo que elas tinham. E aquilo que elas tinham foi errado e foi concebido errado pela gente. Quando a gente entende isso, a gente para de ficar preso, porque o meu passado não precisa continuar me definindo. Eu posso ser aquilo que eu desejo ser, desde que eu entenda o que eu preciso fazer. Porque quem constrói o nosso futuro e quem constrói a nossa vida, a vida de sonhos que nós desejamos, somos nós mesmos. É uma ilusão você achar que você tem que chamar a atenção do mundo para que tenham dó de você, para que cooperem com você e para que façam você se tornar aquilo que você é, né? E aí, quando a pessoa se faz de vítima, gente, é muito interessante. A pessoa que se faz de vítima, ela tem a necessidade emocional de chamar atenção. Então, quando a pessoa tem essa necessidade de chamar atenção, ela faz as coisas não andarem. Ela inconscientemente fica presa naquilo que não anda. A pessoa inconscientemente toma os passos errados. Por quê? Porque ela sente que dentro dela tem um buraco, né? Toda vítima sente que tem um buraco. Então, é assim... Eu não fui cuidada um dia, não olharam para mim, faltou algo um dia. Então, aquela sensação de falta que tá ainda dentro da pessoa, ela acredita, e é um processo bastante inconsciente, ela acredita que alguém tem que suprir isso. Como a pessoa muitas vezes não acredita que tem poder emocional, né, para poder ser amada pelos outros, digamos assim, essa pessoa, ela acaba... concluindo que é melhor ela chamar atenção. E aí ela chama atenção para tentar, né? Para tentar fazer a vida dela andar. Então, e fazer o outro cooperar com ela. Mas faz tudo errado, gente, porque quando você cria dó, né? Quando alguém fica com dó de você, o que acontece? Você só fica preso àquela sensação ruim. A pessoa fica com dó de você, mas a pessoa não vai pagar suas contas, ela não vai resolver sua vida. Então, gente, entenda que para que vocês cresçam na vida de vocês, para que vocês cheguem além, né? Para que vocês realmente conquistem aquilo que vocês querem conquistar, e vocês precisam entender o que falta. E quando você entende o que falta, você vai além. Quando você não entende, você fica preso a situações que são as mesmas. Você todos os dias faz a mesma coisa. Todos os dias você está na mesma situação. Todos os dias você acorda, vai para o mesmo lugar. Todo domingo você vai para o mesmo lugar. Se você não aguenta mais isso, ou melhor, se você gostaria que fosse diferente, é preciso compreender que para que você vá além, você precisa mudar o que você sente, né? Mudar o que você sente e mudar o que você faz. Para que você compreenda esse processo, você precisa sentir dentro de você que você é uma pessoa que merece também. Porque se você sente que você não merece, você não se coloca no caminho certo, você não toma as atitudes certas e você fica sempre, sempre na mesma. Então, gente, façam a vida de vocês acontecer, façam a vida mudar. Para que vocês façam isso, vocês precisam tomar uma decisão. A decisão de que vocês vão entender o que está segurando vocês, vão entender aquela pedra no meio do caminho. E aí, quando a gente entende aquela pedra no meio do caminho, a gente até sente gratidão por a pedra ter estado lá um dia. Mas eu agradeço e eu sigo. Quando eu acho que
alguém tem que entender que tem uma pedra no meu caminho, eu fico vítima da situação. Eu fico tentando chamar a atenção. E aí a gente fica preso. Então, fazer esse processo acontecer é uma questão de atitude também. É uma questão de você falar, eu não vou mais ter essa vida, eu vou mudar a minha vida. Ou eu não vou ter mais aquela coisa que eu sinto, a ansiedade, o medo, a frustração, e eu vou tomar uma atitude. Porque se você não toma uma atitude, você vai continuar sendo a mesma pessoa sempre. Então, gente, anotem aí o meu WhatsApp. Eu sou Cristina Long, estou aqui na Rádio Mundial. O meu site é cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748, lembrando que é 0 operadora 11, e o telefone lá do consultório você pode ligar no horário comercial, é 4327 4301, 4327 4301. Olha, dia 25, que é um domingo, eu farei um curso que é Anjos e Mentores. É um curso, gente, que eu faço geralmente 1 ou 2 vezes por ano, no máximo eu vou fazer esse semestre. E se você quer aprender a contatar o seu anjo da guarda, os mentores, a entender a diferença entre eles, de entender que canal você funciona, né? Se você é auditivo, visual, clareaudiente, clarividente, desculpa, você vai fazer tudo isso nesse dia. A gente vai fazer uma vivência muito bonita e muito especial. Então, para participar, mande lá um oizinho, a minha secretária vai te mandar as informações. 969657748, 969657748 e 4327 4301. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente noite para vocês. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais Noite não, conhecida, gente. fazer Tudo do bem? seu negócio um grande Oi, case Gi. de sucesso? Saiba que o mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. Tudo bem, pessoal? Que já fez esse Se trabalho vocês tiverem para alguma crescer dúvida no sobre mercado, hipnose, sobre o que é possível ser tratado, mandem aí para mim que eu não vou conseguir responder aqui no ar, mas eu respondo para vocês com certeza depois. Estou aqui no estúdio da Rádio Mundial. Agora dá para falar por esses minutinhos. André, dá tempo de beber água? Gente, eu já volto, tá? Eu vou beber água porque minha garganta tá seca e daqui a pouco eu volto com outro programa para vocês.